No exercício número 24, a gente tem essa figura que mostra um bloquinho numa rampa. Então, essa rampa tem uma parte curva. Essa altura aqui do bloquinho em relação à parte mais baixa de 3 metros. Essa rampa não tem atrito, exceto por uma parte aqui entre B e C, que tem 6 metros de comprimento, onde o atrito, onde essa região tem um coeficiente de atrito μc igual a 0,3. Depois aqui a gente tem uma outra região onde não tem atrito. E depois uma mola. Então essa mola aqui ela tem uma certa constante da mola. E quando esse bloquinho é liberado aqui, ele vai descer, passar por essa região com atrito, e eventualmente vai chegar na mola, comprimindo ela por uma distância máxima ΔXm. E aí o problema diz o seguinte: um bloco é liberado a partir do repouso na posição A mostrada na figura. A pista tem atrito desprezível, exceto no trecho entre B e C, cujo comprimento é de 6 metros. Se o bloco tem massa de 10 kg, μc é igual a 0,3, 0,30, e K é igual a 2.000 newtons por metro, qual será a máxima compressão da mola? Então notem aqui que a gente tem algumas forças nesse sistema, algumas são conservativas, outras não. Então a força conservativa que a gente tem vai ser a força peso, né? Então se a gente sabe que ela é uma força conservativa. A gente também tem uma força normal, então ela vai ser perpendicular à superfície sempre, né? E como o deslocamento é sempre paralelo à superfície, a gente sabe que o ângulo entre o deslocamento e a normal é sempre zero, portanto, aliás, é sempre 90 graus, portanto, o trabalho devido à força normal vai ser sempre nulo. Agora, quando o bloquinho entra nessa região aqui com atrito, ele vai estar se deslocando para a direita, mas o atrito vai ser para a esquerda. Então a gente sabe que o atrito, na verdade, vai fazer um trabalho nessa situação aqui, no sentido de diminuir a velocidade do bloquinho. E aí, quando ele sair dessa região, ele vai ter uma velocidade menor do que quando ele entrou, e eventualmente vai bater aqui nessa molinha, comprimindo ela. Só que notem que agora, quando ele está sujeito aqui a essa compressão, a gente tem uma situação em que a gente tem a atuação de mais uma força conservativa, que é a força elástica, né? Então, como a gente poderia determinar qual que é essa máxima compressão? Bom, tem várias maneiras de a gente fazer, mas uma delas vai ser bem menos trabalhosa que as demais, né? Então, uma possibilidade seria calcular qual que vai ser a velocidade que esse bloquinho vai ter quando estiver na iminência de entrar nessa parte com atrito. Depois verificar qual que é a velocidade que ele vai ter quando ele sai dessa parte com atrito. Depois qual que vai ser a compressão da mola. E talvez dá para imaginar outras maneiras de fazer. Mas a mais simples de se fazer é pensar que a variação de energia mecânica ela tem que ser igual ao trabalho de forças não conservativas. Então a gente sabe que as forças não conservativas que a gente tem nesse sistema são o quê? São a força normal, a força de atrito, talvez aí uma força de arrasto. Mas o problema não fala em força de arrasto, então a gente vai assumir que ela é aproximadamente zero, né? Essa seria uma força que seria muito complicada a gente calcular qual que seria o trabalho dela, então a gente vai simplesmente desprezar, até porque ele não deve ser muito grande numa situação assim. O trabalho da força normal a gente discutiu e a gente sabe que ele vai ser zero, porque a força normal é sempre perpendicular ao deslocamento instantâneo. A gente tem que simplesmente calcular então o trabalho da força de atrito. Então se a gente pegar esse delta e abrir aqui, a gente vai ter que a energia mecânica final menos energia mecânica inicial tem que ser igual ao trabalho da força de atrito. Mas quem que é a energia mecânica? É a soma de todos os potenciais associados às forças conservativas mais energia cinética. Então notem que nesse sistema, como um todo, a gente tem duas forças conservativas, que são a gravitacional, então a gente tem um potencial gravitacional, a gente também tem um potencial elástico, né? Então a gente tem lá um potencial elástico no final e no início, né? Também tem então a energia cinética no início. Então menos, agora energia mecânica, aliás, aqui é final, menos energia mecânica inicial, que vai ser dada por potencial gravitacional inicial, mais potencial elástico inicial, mais energia cinética inicial. Então, isso aqui tudo tem que ser igual ao trabalho das forças, da força de atrito, né? Bem, note o seguinte, que, em primeiro lugar, esse bloco ele parte do repouso. Então a gente sabe que a energia cinética inicial tem que ser nula.
Quando ele chegar aqui no final, ele vai ter uma velocidade na iminência de bater na mola, vai bater, vai comprimir ela, vai perdendo velocidade. A gente sabe que a máxima compressão na mola vai ser quando o bloquinho estiver momentaneamente parado. Então a gente sabe que a energia cinética final também vai ser nula, porque o estado final é justamente esse, onde a gente tem a compressão máxima da mola. Agora a gente tem a questão dos potenciais, né? Bem, se a gente pegar e colocar aqui um sistema de referência constituído por um eixo Y que aponta para cima e colocar o zero exatamente nessa posição mais baixa aqui, eu posso dizer que a minha energia potencial gravitacional final vai ser nula. A inicial não vai, né? Mas a final vai ser nula. Notem que agora falta só a gente discutir a questão da força elástica. É estranho pensar assim que no começo você nem tem a mola entrando no jogo aqui, mas a gente tem que levar em conta que ela não tem nenhum potencial, né? Então a mola está completamente relaxada, então ela tem uma energia potencial associada que é zero. Então eu posso dizer que a energia potencial elástica ela é considerada, mas ela é nula no começo. Então a única coisa que a gente vai ter de tudo isso aqui vai ser que a energia potencial elástica final menos energia potencial gravitacional inicial tem que ser igual ao trabalho da força de atrito. Note que o trabalho vai ser força de atrito escalar deslocamento. Isso, claro, só vai ser simples de se fazer se a gente tiver uma situação em que o vetor força de atrito e o vetor deslocamento forem vetores, digamos assim, constantes, né? Veja que nessa região circular aqui eu teria que considerar infinitos deslocamentos infinitesimais para poder descrever uma trajetória circular, porque a gente tem a direção do vetor deslocamento mudando com o tempo, né? Então seria uma coisa mais complicada a gente calcular. Mas aqui nessa região a gente tem simplesmente um deslocamento para a direita em linha reta. Então o vetor é simples de a gente determinar. E a força de atrito também vai ser um vetor que vai ser para a esquerda e vai ser constante. Então a gente pode escrever o trabalho da força de atrito como sendo simplesmente o módulo da força de atrito, que vai ser μ cinético vezes a normal, vezes o módulo do deslocamento d, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Né? Então a gente vai ter cosseno de 180 graus, que é menos 1. Agora, para a gente poder determinar qual que vai ser o valor da força de atrito, basta a gente lembrar que a gente tem lá um bloquinho suportado por uma superfície, a gente tem uma força normal que aponta para cima, e uma força-peso que aponta para baixo. Nesse sistema não tem nenhuma aceleração desse eixo vertical, né? Então a y é igual a zero. Então eu posso dizer que nesse eixo y, a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração em y, que é zero. Portanto, eu vou ficar com normal, que aponta no sentido positivo do eixo y, mais a projeção do peso no eixo y, que vai ser menos p. Isso vai ter que ser igual a zero, ou seja, normal é simplesmente igual ao peso, que é m vezes g, né? Então, eu posso substituir esse resultado aqui dentro e escrever que o trabalho da força de atrito vai ser menos μc vezes m vezes g vezes d. Então, se eu substituo agora esse resultado nessa outra expressão, substituindo também as expressões potenciais, a gente vai obter aqui energia potencial elástica, que é um meio da constante da mola, vezes, vou chamar simplesmente de x aqui a compressão máxima, tá? Xm ao quadrado, menos energia potencial gravitacional, que vai ser m vezes g, vou chamar essa altura aqui de h, tem que ser igual a menos μc vezes m vezes g vezes d. Agora, se eu pegar esse termo aqui e passar para a direita, eu posso escrever um meio de k vezes xm ao quadrado, que vai ser igual a... Notem aqui que o m vezes g eu posso colocar em evidência, né? Esse termo aqui que envolve o h vai ficar positivo, enquanto o outro é negativo. Então, eu posso escrever assim, ó, m vezes g, que multiplica h menos μc vezes d. Então, agora,
multiplicando por 2, dividindo por k e tirando a raiz, a gente vai ter que xm vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes m vezes g, que multiplica h menos μc vezes d, tudo isso sobre a constante K da mola. Então, substituindo esses valores aqui, a gente vai obter uma compressão máxima da mola que vai ser de 0,34 metros. E é isso.